Graças e paz, irmãos. João capítulo 14. Evangelho de João capítulo 14. Verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheces, porque Ele habita convosco e estará em vós. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Pai, mais uma vez nós queremos nos colocar em Tuas mãos, Senhor. Reconhecemos a nossa incapacidade diante de Ti. Precisamos que o Senhor mesmo abra a Sua palavra para nós e nos leve de fato, Senhor, além da letra. Nos conduza pelo Seu Espírito Santo a tocar na Sua pessoa. Oramos e declaramos a Tua vitória aqui sobre este ambiente, sobre a nossa vida. Declaramos que Tu és o Senhor aqui neste lugar. Precisamos ouvir a Tua voz. Apenas ela, Senhor, pode nos encorajar. Apenas o Senhor, pela Sua voz, no nosso espírito, pode nos guiar a Ti mesmo. Por isso, Senhor, rogamos para que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nos conduza com graça. Seja com quem fala ou com quem ouve. Todos nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ajuda no Teu nome precioso. Amém. Irmãos e irmãs, graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui. E por conta do tempo, eu não vou revisar o que já temos falado há 15 dias atrás. Vamos direto ao assunto. O Senhor ainda tem colocado a carga no meu coração para falar um pouco a respeito daquilo que Ele ensinou aos seus discípulos, sendo os seus últimos momentos. Ali após o lavar os pés, Ele quis mostrar aos seus discípulos que após a sua partida, eles iriam precisar de algumas coisas que eram essenciais. Entre elas, seria o Espírito Santo. O Espírito Santo que eles haviam de receber. Esse Espírito iria guiá-los e conduzi-los em todas as coisas. E falamos na última vez que essa verdade, irmãos, por mais de 500 anos na história, o inimigo tentou de todas as maneiras, levantando homens, trazendo muitas heresias para querer fazer calar essa verdade tão preciosa. Mas graças ao Senhor, porque Ele mesmo, Ele é responsável pela Sua palavra. O Senhor mesmo, Ele zela para manter a Sua palavra. E ao longo desse tempo, o Senhor também levantou homens e mulheres que corresponderam àquilo que o Senhor encarregou nos seus corações. E graças ao Senhor pela vida desses irmãos, que nós podemos então entender que a pessoa do Espírito Santo não é um assunto. Quando nós falamos, inclusive, a gente precisa corrigir esse nosso falar. Às vezes nós falamos de vários assuntos e colocamos o Espírito Santo também como um assunto. Precisamos que Ele mesmo abra os nossos olhos para que nós possamos entender que o Espírito Santo, irmãos,
ele é muito mais que isso. Ele não é um assunto pelo qual falamos. O Espírito Santo não é uma verdade entre muitas outras. O Espírito Santo é uma pessoa viva. E essa pessoa é a verdade. Essa pessoa é todo o assunto. É dele que vem todos os outros assuntos. E louvado seja Deus, porque Ele mesmo tem se encarregado de manter a sua palavra. E, como disse aos irmãos, há uma carga no meu coração, e eu vou direto ao assunto, irmãos, porque nós temos visto que ao longo de todo esse período, todo esse tempo, nós podemos cair no erro de ouvirmos muitas coisas, muitas verdades a respeito do Senhor, da sua palavra, e essas verdades não serem acompanhadas com o Espírito Santo. E nós vamos ver aqui hoje, com a ajuda do Senhor, que houve um tempo em que este Espírito, ele começou, na verdade, o seu ministério. E o ministério do Espírito Santo, ele continua até os nossos dias. Apesar de que, ao longo da história, como nós já falamos aqui, muitas heresias foram levantadas para querer inibir essa verdade, para querer fazer parar a obra do Espírito Santo. Mas louvado seja o Senhor, porque quando nós já vamos ler em Atos, quando dá início ali a igreja, nós vamos perceber que o Espírito Santo, ele está agindo ali. Se houvesse tempo, eu quero sugerir que os irmãos façam isso em sua casa. Leia todo o livro de Atos, observando o mover e a ação do Espírito Santo. Você vai ficar surpreso com a maneira e com a agilidade em que o Espírito Santo agiu ali naquele período. Você vai perceber que em alguns textos você não vai encontrar explicitamente a palavra Espírito Santo, mas aquela ação ali ela jamais poderia ter acontecido se não fosse pelo guiar do Espírito Santo. Então, em todo o livro de Atos, são os Atos dos Apóstolos, alguns chamam de Atos do Espírito Santo, e de fato é. Vamos abrir em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi ele elevado às alturas. O escritor aqui ele começa dizendo que o Senhor, ele passou a fazer e a ensinar muitas coisas. Essas coisas nós vamos encontrar nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, cada um de sua forma, de sua maneira, ele passa então a mostrar todas as obras do Senhor, todos os seus ensinamentos e tudo aquilo que ele fez. Mas, após o Senhor ter ascendido aos céus, no versículo 16 do capítulo 14 de João que nós lemos, o Senhor diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, e este, Ele vai estar para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pôde conhecer, mas nós o conhecemos, porque Ele habita, Ele estará em nós e habita em nós. Louvado seja o Senhor, porque quando o Senhor ascendeu aos céus, quando Ele foi elevado às alturas, Ele enviou o Espírito Santo. Esse Espírito Santo que não apenas estaria conosco, mas Ele habitaria em nós, que é o Espírito da verdade, o Espírito que nos conduz a todas as coisas. Então, irmãos, quando o Senhor ascendeu aos céus,
E aqueles discípulos atônitos ficaram olhando. E o anjo desceu e falou: por que vocês estão olhando? Da mesma forma que ele subiu, ele há de descer. Mas antes mesmo de o Senhor ter ascendido aos céus, ele chamou os seus discípulos e falou: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês. Eu mesmo voltarei. Eu voltarei em espírito. E eu estarei para sempre com vocês. Ainda no texto de Atos, verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Observem essa palavra, que esperassem a promessa do Pai. Vamos ver que promessa é essa? Vamos ler, irmãos, deixa eu ir aqui na minha pesca. Romanos, capítulo 8. Senhor Jesus. Só um momento. Desculpa, irmãos. Gálatas, capítulo 3, verso 6. Gálatas 3, 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os que da fé é os que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O verso 14 que eu queria então mostrar para os irmãos. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Que bênção foi essa? Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Aí aqui agora Paulo está dizendo, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o quê? O Espírito prometido. Louvado seja o nome do Senhor. Porque esse Espírito prometido, desde quando o Senhor chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus, Abraão creu, e isto lhe foi imputado para a justiça. Mas o Senhor havia prometido o Espírito. Voltemos para Atos capítulo 1. Verso 4. E comendo com ele, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que recebessem a promessa do Pai,
a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Capítulo 2, agora de Atos. 2, verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Irmãos e irmãs, aqui começa o ministério glorioso do Espírito Santo. Essas palavras que João Ferreira, o Ferreirão Almeida, ele coloca aqui, elas são extremamente importantes, porque diz que quando completaram os dias de Pentecostes, eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. E de repente, um som, como de um vento impetuoso. Eu não sei se você já parou para analisar essa palavra vento, que João ele adaptou aqui nesse texto, no português. Essa palavra no original é P-N-O-E, com acentinho em cima, Pnoi, que quer dizer um sopro vital provocado por uma boca. Ou seja, irmãos, eles estavam reunidos, de repente, o céu se abre, e o próprio Deus, ele faz assim, ó. Não foi exatamente assim, mas o Senhor soprou, e quando ele soprou, o verso diz, como o som de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Quando o céu se abriu, e o Senhor, com o sopro da sua boca, soprou naqueles discípulos o Espírito Santo. O verso 3 diz, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, aqui está o cumprimento da promessa que o Senhor anteriormente havia falado aos seus discípulos, estando ainda com eles. Então, quando eles estão reunidos aqui, o Espírito Santo encheu a casa e todos ficaram cheios do Espírito Santo. O texto você já conhece, cada um passou a falar no seu próprio dialeto, cada um passou a falar na sua própria língua. Alguns falaram, estes homens estão loucos. E aí Pedro então toma a palavra e explica o que está acontecendo ali naquele momento. E daqui em diante, se você for ler, nós vamos ler apenas alguns textos, e você vai compreender a maneira pela qual o Espírito Santo passou a guiar a igreja aqui no princípio de Atos. E como é importante, irmãos, que nós entendamos isso nos nossos dias. É importante que nós entendamos não apenas na nossa mente, mas que uma vez entendidos disso no nosso espírito, possamos parar e ir aos pés do Senhor e pedir que da mesma forma que Ele guiou a igreja ali em Atos, também sejamos guiados pelo mesmo Espírito. Porque o tempo, irmão, do Espírito Santo, ele não terminou. O tempo do Espírito Santo de atuação nas suas assembleias e nas nossas vidas, ele deseja ainda continuar atuando em nós. Então vamos ver Atos, capítulo 4. Algumas coisas já estão acontecendo aqui. Já houve muitas conversões, a igreja está reunida, os irmãos estão perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E
Versículo 5 do capítulo 4 de Atos, diz assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, o arguiram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Você vai encontrar essas expressões algumas vezes. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridade do povo e ancião, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo com que foi curado, tomai conhecimento vós todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos. Você observou? Quem está aqui, irmãos, falando da intrepidez de Pedro e de João, não são simples pessoas. Se você observou no versículo 5 que nós lemos, eram as autoridades, os anciãos, os escribas, os sumos sacerdotes, aqueles que conheciam a lei, aqueles que conheciam os mandamentos, conheciam todos os ritos religiosos. Mas estes homens aqui, eles dão testemunho da intrepidez de Pedro e de João. E eles mesmos falam: mas estes homens, eles sabiam que eram homens iletrados, eram pescadores, eram incultos, mas eles estavam falando com intrepidez e com autoridade. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. Você lembra? O próprio Senhor havia prometido que eles, quando estivessem diante das autoridades, não era para eles se preocupar o que dizer, porque o Espírito Santo que estaria neles iria conduzi-los o que eles deveriam falar. E o que nós precisamos observar aqui, irmãos, pelo Espírito, é que estes irmãos aqui, eles estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Eles estão diante das autoridades, cheios do Espírito Santo. Continuando o texto, diz assim: eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eles reconhecem. Por que eles reconhecem? O Senhor também, ele havia falado no capítulo 14 de João: o próprio Espírito Santo daria testemunho. Então agora eles, ao verem aqueles homens cheios do Espírito Santo, eles reconhecem que eles estavam com Jesus. Verso 14. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandaram-no sair do sinédrio, consultaram entre si, dizendo: olha o que é que eles dizem: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando há vidas que estão experimentando o poder e a unção do Espírito Santo, seja lá quem for, eles precisam se calar diante da manifestação do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda um outro texto, capítulo 5, verso 1. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para mentires ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Verso 4. Conservando, porventura,
não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no seu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Muitos irmãos, ao lerem esse texto, dizem que Ananias apenas mentiu. Mas Ananias fez muito mais que isso. Ananias aqui, ele foi hipócrita. Ananias, ele quis, de alguma forma, se aparecer, porque esse versículo 4 nos mostra que aqueles que vendiam suas propriedades redistribuía com quem não tinham. Eles não faziam isso porque estavam sendo obrigados pelos apóstolos a fazerem isso. Eles não faziam isso porque alguém pedia que eles fizessem isso. Eles simplesmente, guiados pelo Espírito, faziam essas coisas. Porque Pedro diz aqui, olha, se você conservasse, seria seu. E se você vendesse, o dinheiro ainda assim poderia ser seu. Mas ele, com sua mulher, vende, retém parte do valor e se apresenta então aos discípulos. E o verso continua e diz assim: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhes o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhes: dize-me, vendestes portanto aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhes Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, levando-na, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Mais uma vez aqui, ainda na atuação do Espírito Santo, aqueles irmãos, toda aquela assembleia, eles estavam reunidos, irmãos, mas debaixo do governo e da liderança do Espírito Santo. E quando há governo, quando o Espírito Santo está governando, a mentira não pode prevalecer, a hipocrisia não pode prevalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos, irmão, e nos conduza a todos nós, para que sejamos aqueles que retêm o Senhor pelo seu Espírito, para que a manifestação do poder de Deus ela seja vista. Porque aqui, diante desse acontecimento, houve grande temor em todos os que estavam ali. Ainda mais um texto, que está em Atos capítulo 13. Aqui nós avançamos um pouco mais. No início você percebe que o Espírito Santo ele está agindo com muita, digamos assim, de maneira muito visível. O Espírito Santo está agindo de forma forte. Ele, quando se apareceu pela primeira vez no dia de Pentecostes, foi com fogo, trovões. Mas no capítulo 13, ainda você vai perceber que está havendo um guiado do Espírito Santo. Agora de forma mais, digamos, mais calma. O Espírito Santo ainda está atuando, mas não mais como antes. Mas o Espírito Santo ainda está atuando. Capítulo 12 antes. Verso 19. Desculpa, irmãos. É 11 e 19. Atos 11 e 19. Vou ler por conta do tempo. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, eles apanharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo,
se converteram ao Senhor. Para que esses muitos pudessem crer, tinha que ter a atuação do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que convence. O Espírito Santo é aquele que leva a pessoa ao arrependimento. Então a mão do Senhor estava com eles, o Espírito Santo está aqui atuando, levando as pessoas ao arrependimento. Verso 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e ouviram e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos, a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Cheio do Espírito Santo. E muita gente se uniu ao Senhor. Quando há vidas, irmãos, que são cheios do Espírito Santo, muitos se unem ao Senhor. Verso 25. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Só para a gente entender um pouco o que está acontecendo aqui. Barnabé é enviado a Antioquia, e ele vê então aqueles irmãos lá, e ele então está encorajando para que eles permanecessem firmes. Só que Barnabé faz algo interessante. Ele vai correndo e chama Tarso, vai correndo para Tarso à procura de Saulo, né? E ele então traz Saulo e diz assim: tendo encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aleluia. Esses irmãos aqui, ainda guiados pelo Espírito Santo, Barnabé cheio do Espírito Santo, ele está na igreja em Antioquia por um ano, irmão, ensinando aqueles irmãos. E o testemunho aqui está nas entrelinhas, porque na última frase diz assim: pela primeira vez aqueles discípulos foram chamados cristãos. Você lembra que o Senhor Jesus orou? Quando é que o povo podia reconhecer que de fato nós somos discípulos? Quando? Quem lembra? Quando? Não ouvi. Quando nos amássemos uns aos outros. E o que esses irmãos fizeram por um ano, pelo Espírito Santo, ele ensinou na igreja em Antioquia as verdades do Senhor, e eles foram chamados cristãos. Irmãos, precisamos que o Senhor nos ajude, porque às vezes nós podemos passar anos e anos aprendendo e ensinando, e ainda assim não haver testemunho, não haver vida, porque os nossos ensinos, e muitas das vezes o que nós aprendemos, não é com o Espírito Santo. Às vezes nós podemos aprender muitas coisas em nós mesmos, às vezes nós podemos ensinar muito em nós mesmos, e o que é que vai acontecer? Nós vamos nos tornar crentes apenas conhecedores. Nós vamos nos tornar crentes que estaremos sempre aptos para poder dar qualquer resposta. Mas as pessoas, ao olharem para nós, será que elas estarão vendo o testemunho de Jesus? Será que elas estão vendo Cristo em nós? Porque quando a igreja em Antioquia era vista pelo povo, eles eram conhecidos como os pequenos cristos, porque eles foram ensinados, mas tem um detalhe muito importante, por homens que estavam cheios do Espírito Santo. Eles foram ensinados na igreja de Antioquia por irmãos que se submetiam à direção e ao mover do Espírito Santo. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que a liderança do Espírito Santo ela seja restaurada em nossas vidas, para que tudo aquilo que venhamos a fazer seja a mínima possível, sejamos guiados pelo Espírito. O Senhor, irmãos, quando Ele ensinou aos seus discípulos, precisamos que o Senhor abra os nossos olhos para percebermos isso. Ele falou: o Espírito Santo, Ele estará convosco
Ele habitará em vocês. Oh, irmãos, que o Senhor de fato nos ajude. Porque quando o Senhor abriu os céus, começou o ministério do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo foi enviado, é Ele que precisa nos guiar. É Ele que precisa conduzir-nos, seja nos louvores, seja nas orações, seja uma simples leitura da palavra, seja no partir do pão, seja nos avisos, seja no nosso dia a dia, seja no nosso relacionamento conjugal. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Se nós não aprendermos esse caminho, nós vamos como que perder tempo, irmãos. Porque o tempo vai passar e você vai olhar para trás e você vai dizer: Senhor, há uma necessidade de voltarmos. Há uma necessidade de voltarmos e parar o que estamos fazendo e pedir de novo que Ele nos ensine, mas que Ele nos ensine com o Espírito Santo. Nós precisamos, de maneira muito humilde, nos voltar ao Senhor. Há uma história muito interessante do irmão Tim Sparks, que ele creu no Senhor Jesus com 17 anos de idade, e então ele, de maneira muito diligente, ele passou a seguir o Senhor, a servir o Senhor. E esse irmão, então, ele começou a se aprofundar nos livros, começou a ler a palavra, e foi seguindo sua vida, fazendo a obra do Senhor, e foi se tornando um homem de Deus muito conhecido. Até que, certa vez, ele, já casado, chega para sua esposa e diz assim: eu vou me trancar aqui, e se alguém vier, eu não poderei atender. E esse irmão, então, entra no seu quarto, lá trancado. Ele faz a seguinte oração. Ele diz: Senhor, até aqui eu tenho caminhado contigo, mas eu não quero sair daqui sem conseguir caminhar com o seu Espírito Santo. Então esse irmão, ele faz essa oração. Não foram exatamente essas palavras, mas ele ora assim, e ele então fica quieto diante do Senhor. E aí vem a carga no seu coração de ler Romanos capítulo 6. E quando ele lê Romanos capítulo 6, naquele dia, embora ele tenha lido tantas outras vezes, ele testemunha dizendo que naquele dia, Romanos capítulo 6, foi como se ele estivesse lendo pela primeira vez. Então ele se levanta dali e ele diz: até aqui eu fui um Tim Sparks. Daqui em diante eu sou outro Tim Sparks. Aquele irmão, então, depois, acho que pouco tempo depois, ele escreve um livro chamado A Centralidade de Cristo. Não sei quantos aqui conhecem. E esse irmão, então, o que ele escreve ali naquele livro, ele diz que Cristo, ele precisa ser o centro em todas as coisas. Ele diz que nós precisamos estar crucificados com Cristo, para que possamos experimentar a sua vida ressurreta. Depois ele conhece o irmão Nhi, e então esse irmão foi tão poderosamente usado por Deus. E tem tantos outros irmãos. O irmão Whitley Lee, ele inclusive chega a experimentar muito do movimento pentecostal, mas ele percebia que não era exatamente aquilo ali. E mais ou menos em 1932, se não me falha aqui a memória, ele conhece o irmão Nhi, o irmão Otman Nhi, e ele então entra em contato com o irmão Nhi. O irmão Nhi, então, ele passa a mostrar para ele muitos dos seus escritos, e ele começa a ler aqueles escritos do irmão Otman Nhi, e começa a ter comunhão com ele. E ele, na história que eu li, ele dá um testemunho maravilhoso. Ele diz que, depois que ele conheceu o irmão Nhi, ele descobriu que o viver no Espírito está muito mais ligado à vida interior do que a atos exteriores. E assim segue, irmãos, tantos outros irmãos, que chegam um momento de suas vidas, eles precisam parar
e de alguma forma experimentar o poder do Espírito Santo. Conosco também não pode ser diferente. Nós precisamos, irmãos, desde o dia que nós cremos no Senhor, às vezes nós temos que ir diante do Senhor e reconhecer: Senhor, nós temos ido a tantas conferências, temos recebido tantos ensinamentos, e por que eu não experimento vitória nessa situação? Por que eu não experimento libertação nisso aqui? Por que eu não consigo até hoje liberar o perdão em uma situação tão simples como essa? Às vezes, irmãos, toda a letra que nós temos, todos os ensinos, tudo aquilo que está às vezes diante de nós, se tornam insignificantes diante de determinadas situações nas quais nos encontramos. E por que isso acontece? Porque nós precisamos do poder do Espírito Santo. Se nós temos o conhecimento e nós não temos a vida, nós não temos o Espírito Santo nos guiando, infelizmente, o tempo vai passar e nós não vamos experimentar o amadurecimento em Cristo. O Espírito que nós recebemos é o Espírito do Senhor Jesus. Vamos ler Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Desculpa, irmãos. 3,13. Isso. Não, eu já li esse, desculpa, irmãos. É o capítulo 4 mesmo, só que é o capítulo 4, versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que chama Abba Pai. Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Irmãos, que o Senhor nos ajude a meditarmos nessa simples frase: o Espírito do seu Filho. Esse Espírito que é o Espírito prometido, que é o Espírito que estava quando não havia céus, terra. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele pairava sobre as águas. Este Espírito que uma vez se manifestou. Se você for ler Mateus capítulo 1, verso 20, que quando o anjo se aparece a João e diz: não temas receber Maria, tua mulher, tua esposa, José, porque o que nela foi gerado, Vieira está atento, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então este Espírito que desde o ventre ele estava com o nosso Senhor Jesus. E este mesmo Espírito, irmão, nós vamos ver que é o Espírito que guiou o Senhor Jesus em todos os seus caminhos. Este Espírito que estava com o Senhor Jesus desde o seu nascimento, foi também o mesmo Espírito que guiou o Senhor Jesus àquele deserto. Lá está escrito: ele foi guiado pelo Espírito ao deserto. E ali no deserto, ele foi tentado, e pelo Espírito, ele venceu o diabo nas 3 esferas que estão escritas ali. E o Senhor, pelo mesmo Espírito, ele volta, pelo mesmo Espírito, ele dá início ao seu ministério, realizando muitas curas, muitos milagres e muitos prodígios. O Senhor não fazia nada se não fosse pelo Espírito. E este mesmo Espírito, ele também guia o Senhor Jesus até a cruz, até o Calvário e até a morte. Vamos ver em Hebreus capítulo 9. E este Espírito é o Espírito que nós recebemos, que é o Espírito do seu Filho. Hebreus capítulo 9, verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno
a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Como foi que ele se ofereceu sem mácula a Deus? Pelo Espírito eterno. Foi este Espírito, irmãos, que guiou o Senhor Jesus naquele Getsêmani. Foi o Espírito Santo que esteve com o Senhor Jesus naquele momento talvez mais difícil da sua vida. E nós vamos ver também que é este mesmo Espírito que não apenas guiou o Senhor Jesus à morte, mas este mesmo Espírito é o Espírito que ressuscita o Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, em que vós habita. Louvado seja o Senhor. Porque o Espírito que guiou o Senhor Jesus em toda a sua vida, o Espírito que guiou o Senhor Jesus na morte, e agora, ali naquele madeiro, o Senhor se entrega. Mas louvado seja o Senhor, porque este mesmo Espírito, ele ressuscita Jesus dentre os mortos. Então, irmãos, quando Paulo diz em Gálatas que nós recebemos o Espírito do seu Filho, é o Espírito que pode nos conduzir à cruz, é o Espírito que pode nos conduzir à morte, é o Espírito também que nos conduz à vida ressurreta. Como podemos negligenciar essa bendita pessoa? E se nós o fizermos, tudo que fizermos sem Ele será em vão. Que o Senhor abra os nossos olhos, irmãos. Se nós não entendermos isso, nós podemos caminhar por mais 30 anos, 60, 90, e ainda assim sermos difíceis em lidar uns com os outros. E ainda assim sermos difíceis em tomar a cruz, seguir o Senhor. Porque essas coisas, irmãos, elas não se discernem mentalmente. Eu lembro que eu li um livro do irmão Roy Helso. Esse livro ele é assim muito interessante, porque as palavras que aquele irmão ele começa a compartilhar ali, o primeiro assunto é quebrantamento. O título do livro é A Senda do Calvário. Quem não leu, deve ler, precisa ler esse livro, irmãos. Leia esse livro, por favor, em nome de Jesus. Esse livro do irmão Roy Helso, ele conta, antes no prefácio, ele diz algo interessante. Ele diz assim: as coisas que aqui serão escritas, elas não foram aprendidas através de livros ou de ensinamentos, mas foram aprendidas na comunhão entre os irmãos. E ele coloca essa nota, e é muito importante, porque quando você vai ler, o primeiro assunto é quebrantamento. Depois ele vai falar da vida cheia no Espírito, ele vai discorrer sobre alguns assuntos, mas ele vai colocar de maneira tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda, que o guiar a nossa vida de comunhão, nós precisamos fazer morrer o nosso eu, o nosso terrível, ele usa essa expressão, e obstinado eu que existe dentro de nós. Mas o que eu queria chamar a atenção dos irmãos é que ele diz que essas coisas foram aprendidas na comunhão. Aquelas coisas que estão escritas ali naquele livro, elas foram ensinadas pelo Espírito Santo no meio daqueles irmãos, quando eles estavam caminhando ali. Então, irmãos, este Espírito Santo, ele nos ensinará todas as coisas. Essa foi a promessa que o Senhor falou antes de partir. O Espírito Santo que eu enviarei, ele vos ensinará todas as coisas. Tem uma citação em Hebreus que diz que não precisará. O escritor ele faz menção a Jeremias capítulo 31, se não me engano. Ele diz que não precisará mais que cada um ensine ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor. Por quê? Conhece o Senhor. Por quê? Porque o Espírito Santo, irmão, ele mesmo ensinaria todas as coisas.
Este Espírito Santo, ele está encarregado e ele é competente para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está encarregado de nos conduzir a toda a verdade. Então, todas as vezes que nós tomamos a direção e nós queremos colocar a mão naquilo que o Espírito quer fazer, irmãos, temos que tomar muito cuidado. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus. Como é que está aí na sua tradução? Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor. Essa é a tradução melhor. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Muitos, ao interpretar esse versículo, fazem ao pé da letra, achando que você pode chegar e dizer Senhor Jesus, e aí você está fazendo isso pelo Espírito. Não tem nada a ver, irmãos. Não é isso que está querendo dizer aqui. O que Paulo está dizendo aqui é que ninguém vai reconhecer o senhorio de Cristo. Ninguém vai reconhecer que Ele é Senhor. Ninguém vai ser capaz de se submeter, senão pelo Espírito Santo. Isso, irmãos, toca não apenas a nossa vida individual. Isso toca principalmente a nossa vida na Assembleia. Porque se você for ler todo o contexto aqui, Paulo, ele está dando instruções à igreja em Corinto. E se ele está dando instruções à igreja em Corinto, ele está dizendo, olha, irmãos, é apenas pelo Espírito Santo que o senhorio de Cristo poderá ser visto entre vós. E como isso precisa falar o nosso espírito, irmãos? Porque às vezes nós queremos impor senhorio sem o Espírito. Às vezes nós queremos impor autoridade. Às vezes nós pegamos as próprias verdades das Escrituras e queremos dizer, irmão, é isso aqui e você precisa fazer. Irmãos, nós vamos apenas transformar irmãos em robôs, que apenas vão caminhar por algum tempo e depois, ou talvez quando estiverem sozinhos, eles terão dupla personalidade, serão pessoas diferentes. Para que haja senhorio de Cristo, para que haja encabeçamento, é necessário a atuação do Espírito Santo. E para que haja atuação do Espírito Santo, a primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer que o Espírito Santo, ele está aqui, ele está sempre nas nossas reuniões e ele é aquele que atua e que opera em nós. Se nós não compreendemos isso, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ainda, irmãos, falando um pouco disso, nós não falamos como aqueles que já têm caminhado nesse caminho. Falamos por fé, crendo na palavra do Senhor. Mas isso é para todos nós. Nós precisamos que de fato o Senhor nos ajude, irmão. Porque o Senhor disse, ainda quando Ele estava aqui na terra, que Ele enviou o Espírito Santo. Então, de que forma nós temos lidado com esse Espírito nas nossas vidas? Paulo, ele diz que nós somos santuários de Deus. Ele diz assim, não sabeis vós que o Espírito habita em vós? Então, o que é que nós temos feito? Mesmo quando chegamos nas reuniões da igreja, quando chegamos nas reuniões do grupo caseiro, quando temos comunhão com o irmão, seja qual for na sua vida cristã, nós fazemos as coisas
sendo guiados pelo Espírito Santo. Nós estamos nos submetendo ao seu senhorio. Este tempo, irmãos, compete ao Espírito Santo. E nós precisamos honrá-lo. Nós precisamos reverenciá-lo. Nós precisamos nos submeter a essa bendita pessoa. Nós precisamos chegar nas reuniões e dizer: Senhor, seu Espírito Santo está aqui conosco. Seu Espírito Santo está aqui dentro de nós. Nos ajude, Senhor, para que sejamos guiados por Ti. E ficarmos em silêncio, irmãos. Jorginho diz, e é verdade, às vezes nós não gostamos muito do silêncio, porque naturalmente somos agitados, naturalmente queremos fazer. É difícil quando às vezes há um silêncio na reunião, os nossos corações ficam logo inquietos. Queremos logo às vezes puxar um cântico, ou então algumas orações. Mas nós precisamos aprender que às vezes é necessário silêncio, para que o Espírito Santo nos dê a sua diretriz. Às vezes é necessário silêncio, para que Ele levante aqueles que estejam no seu coração, para que Ele levante aqueles que Ele deseja, para que então Ele possa nos conduzir. Oh, irmãos, como isso é muito importante que nós aprendamos. Às vezes nós temos caminhado por tantos anos e temos feito tantas coisas no automático. Nós simplesmente nos reunimos e, embora nós oramos, que estamos na dependência do Espírito, que estamos na direção do Senhor, mas já sabemos os primeiros passos que temos que tomar. Que o Senhor nos ajude para que sejamos uma assembleia guiada de fato pelo Espírito Santo. A igreja em Antioquia, eles foram chamados cristãos, porque eram irmãos que estavam retendo cabeça e sendo guiados pelo Espírito Santo. Eu quero ler, irmãos, uns versículos mais. 1 Coríntios ainda, capítulo 14, verso 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem em doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencidos e por todos julgados. Verso 25, escute com atenção. Tornam-lhes manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorarás a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Quando há governo do senhorio de Cristo atuando em nossas vidas, o incrédulo, o indouto, ele vai chegar no nosso meio e ele vai reconhecer. O segredo dos seus corações será manifesto. E ele vai reconhecer que de fato o Senhor está entre nós. E ainda um outro versículo. É Zacarias, capítulo 8. Zacarias, você pega Mateus e vai voltando um pouquinho, que é mais fácil de você encontrar. Eu já achei, porque eu já deixei aqui separado. Zacarias capítulo 8, verso 22. 22 e 23. Eu vou adiantar a leitura por conta do tempo. Diz assim: virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, e lhes dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está
convosco. Oh, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Você já imaginou como não seria isso? Pegar nas orlas das vestes. Isso é um ato meio que desesperador. Dizer, a gente vai com vocês, porque Deus está com vocês. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que aqui, onde nós nos reunimos, ou onde quer que possamos ir, esse testemunho possa nos seguir. E para que esse testemunho possa nos seguir, nós precisamos ser aqueles que vão reter o cabeça. Nós precisamos ser aqueles que vai estar sendo guiado pelo Espírito Santo. O Senhor, por meio do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Se por um lado, o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele habita em nós. Isto é um fato e é verdade. Por outro lado, Paulo está dizendo, enchei-vos do Espírito. Parece uma coisa diferente da outra. Mas o irmão, inclusive o irmão Tiago Spark, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: irmãos, o fato de sermos cheios do Espírito Santo, de estar cheios do Espírito Santo, não significa o quanto temos desse Espírito, porque esse Espírito já habita em nós, mas é o quanto desse Espírito tem de nós. Os irmãos entenderam? O fato de estarmos cheios do Espírito Santo não é o quanto temos nós do Espírito, mas o quanto desse Espírito tem em nós. Esse Espírito que já habita em nós, ele já habita no nosso Espírito. Ele agora deseja nos encher. Ele agora deseja alcançar outros níveis da nossa vida. Ele deseja vencer algumas guerras que há na nossa alma. Esse Espírito Santo deseja vencer alguns problemas não resolvidos que há no nosso interior. E à medida que vamos permitindo que o Espírito Santo que já habita em nós, ele vai produzindo esse enchimento, até que um dia estejamos cheios do Espírito Santo. Até que um dia, em todas as áreas das nossas vidas, possamos estar experimentando essa vida que há já no nosso espírito. Oh, irmãos, que o Senhor de fato nos ajude. Eu encerro por aqui, mas há uma carga no meu coração e eu gostaria, irmãos, que nós, o tempo já está se avançando, mas eu gostaria que cada um de nós curvasse a nossa cabeça e por alguns instantes nós pudéssemos ir ao Senhor em oração. Nós pudéssemos pedir ao Senhor que Ele nos ajude, irmãos. Porque às vezes nós podemos estar caminhando com o Senhor e tem situações e tem áreas das nossas vidas que ninguém conhece, ninguém toca, mas o Espírito Santo está aqui e deseja tocar. O Espírito Santo está aqui e deseja que você experimente uma vida vitoriosa. Então que, por favor, irmãos, curve sua cabeça e vamos ir ao Senhor. E esse Espírito que já está aqui, que habita em nós, vamos exercitar Ele no nosso interior. Vamos pedir que Ele nos ajude. Vamos pedir que Ele venha até nós poderosamente. Vamos pedir que Ele nos visite poderosamente. E que Ele vença, e que Ele conquiste, e que Ele alcance todas aquelas áreas ainda não alcançadas. Todas aquelas áreas que há no nosso interior, que ainda há tantas coisas negras. Mas o Espírito Santo, Ele é luz. O Espírito Santo é verdade. O Espírito Santo é o Espírito de paz. Ele é o Espírito de sabedoria.
Ele é o Espírito de poder, Ele é o Espírito que pode atuar nas nossas vidas. E é isso que Ele deseja. Então, tenhamos esse tempo diante do Senhor. E depois podemos orar. Amém.